Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like, like, era gosta do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento. Graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças ao seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é domingo dia 22 de junho e nós estamos aqui para mais um vídeo. Bom, já de antemão eu aviso que ontem, nós não fizemos o nosso vídeo porque eu tive que cuidar de alguns assuntos específicos e aí não foi possível fazer o vídeo de ontem. Mas hoje nós estamos aqui e nós estamos aqui para falar do nosso Botafogo. O time jogou na quinta-feira, na sexta-feira provavelmente teve somente aquela recuperação e ontem deu início aí aos trabalhos para o jogo de amanhã, segunda-feira. Então, nós temos assim, não temos muitos assuntos, mas temos algumas coisas. Uma coisa que nós estamos vendo, estamos ouvindo, nós que acompanhamos o Botafogo, acompanhamos os noticiários, é a posição, o posicionamento do Jair, o nosso zagueiro. Me parece que ele tem demonstrado o interesse de permanecer no Botafogo. Já foi falado isso aí por diversos canais, em diversos setores da mídia, tanto da mídia tradicional quanto da mídia independente. Então, o Jair tem interesse em ficar, em permanecer no Botafogo, uma vez que o Botafogo estava em negociação com o Nottingham Forest por conta do Jair. Você vai lembrar que nos vídeos onde nós tivemos aí o início das tratativas, da negociação do Jair, o interesse era do Nottingham Forest, era pelo Igor Jesus, esse já está finalizado, o Jair e o Cuiabano. E segundo a própria mídia, os valores eram de 34 milhões de euros. E eu falava, cara, eu não acredito muito nesses valores não. Eu entendo que esses três jogadores poderiam render para a Eagle um mínimo ali de 70 milhões de euros. 70 milhões de euros. Uns pelo próprio desempenho, como o caso do Igor Jesus. O Igor Jesus, ele engloba o seu condicionamento, o seu futebol com a sua idade. É um jogador novo e que apresenta um futebol muito capacitado, um futebol muito desenvolvido e plenamente possível para atuar na Premier League. O Jair é um zagueiro promissor, muito novo, e aí nós temos mais idade, a questão idade, do que propriamente a questão de desenvolvimento do futebol, porque ele tem jogado, mas jogou poucos jogos, parece que no Botafogo ele deve ter feito aí uns 25 jogos, eu acredito, não tenho esses números exatos, mas deve ter sido isso. E no caso, o Cuiabano, pelas características do Cuiabano e pela própria idade, também é um jogador novo e que tem características extraordinárias para atuar na Premier League. Tem um bom chute de fora da área, tem boa velocidade, tem força física, e pode ser uma grande contratação para a Premier League. Então tinha essa tratativa desses três jogadores. Mas eu falava, cara, eu acho isso muito barato. Eu acredito que poderia ser aí pelo menos 70 milhões. Mas nós não conhecemos os pensamentos do John Textor,
porque você pode fazer uma negociação, mas você pode amarrar lá na frente uma outra situação. Você pode abrir uma porta a mais, né? Você pode abrir uma porta a mais para você ter um acesso melhor à Premier League, né? Você tem vários caminhos ali, você tem várias situações que você pode criar para que um negócio que não seja tão vantajoso no primeiro momento, seja muito vantajoso lá na frente. O Botafogo poderia ficar com uma participação na questão, nos direitos federativos do jogador. Então, tudo isso aí faz parte de uma negociação. E nós não conhecemos esses detalhes, né? Esses detalhes. Bom, então o Jair, dentro da notícia, me parece que tem pensado melhor e pretende permanecer, demonstrou o interesse de permanecer no Botafogo. Mas agora de manhã, quando eu já comecei a ver aqui os vídeos dos nossos amigos, né? Eu já vi no canal do TF que o Real Madrid tem interesse no Jair. O Real Madrid demonstrou algum interesse no Jair. Não aquele interesse que você vai para a negociação, né? É apenas os bastidores do negócio. Pô, quem sabe o Jair, você conhece o Jair? Aquele negócio assim. Não tem tratativa, não tem nada. Mas me parece que agora surge também o Real Madrid. E aí você já tem um valor agregado em cima de tudo isso, né? Porque se o Nottingham Forest está oferecendo 1 milhão, 3 milhões, 10 milhões, o Real Madrid vai oferecer 15 milhões, 12 milhões. E você vai ter aí um upgrade, né, nos valores que entram nos cofres da Eagle. Então, essa é uma notícia que tem circulado. É o desejo do Jair de ficar e agora o interesse do Real Madrid no Jair. Outro assunto também interessante que o TF comentou aqui no vídeo dele, e eu concordo com ele, é sobre a escalação, né, que foi usada pelo Renato Paiva no jogo passado. E a pergunta foi, deve se manter a escalação? E eu falo assim, cara, mais do que se manter a escalação, deveria se manter a pegada, né, a estratégia, o nível de jogo. Por exemplo, o Alan tendo aquela condição de fazer aquela pegada lá na frente, né, lá nos primeiros jogadores que iniciam a jogada, né, os volantes que iniciam a jogada lá na defesa do adversário, o Alan podendo dar aquele bote ali, eu acho que ficou muito bom. Ficou muito bom. Deu uma liberdade maior para o Savarino, deu uma condição do Arthur recuar menos, mas ainda assim ser eficiente na recomposição, né? Porque ficou um pouco mais tranquilo saber que você tem aí 3 homens de marcação. 3 homens de marcação. O Marlon Freitas ficou um pouco mais liberado para poder criar, porque o Marlon Freitas é um jogador que tem um excelente passe longo, né? Uma boa visão de jogo, e só está faltando no Marlon Freitas aquela chegada para fazer a conclusão, né? Arrematar de fora da área. Pô, teve uma bola lá que ficou de cara, rapaz, eu falando, até meu filho, que é flamenguista, chuta, e o cara, por que esse cara não chuta? E a bola acabou voltando lá na defesa do Botafogo. Eu não sei se você se lembra desse jogo, desse lance do Marlon Freitas. Ele pegou na cara, não tinha ninguém, ele ficou ciscando e não chutou a gol. Então falta essa confiança no Marlon Freitas para chutar gol de longa distância. Também o goleiro dos caras tem 5 metros. Eu acho que intimidou um pouco o Marlon Freitas a chutar a gol. Mas então o Marlon Freitas ficou um pouco mais liberado para dialogar mais com o Savarino, para dialogar mais com o Arthur e para poder chegar próximo ao Igor Jesus. Então
Eu achei muito interessante, muito inteligente essa estratégia do Renato Paiva e eu acredito que deva manter não só a escalação, mas também o princípio de jogo, o esquema de jogo, a ideia de jogo. Isso deve ser mantido, entendeu? E eu acho que essa escalação encaixou. Encaixou. Não só para o Mundial de Clubes não, hein? Posso falar isso aí também para o Campeonato Brasileiro. É como eu falei para vocês. Olha só, nós temos o 11 e nós temos os jogadores de gerenciamento. O jogador de gerenciamento, ele pode entrar a qualquer momento. Ele pode entrar, inclusive, no início do jogo. Porque em algum momento você vai ter que descansar o seu titular. Nós já vamos ter a mudança, né, do Igor Jesus pelo Arthur Cabral. Eu acho que ele deva dar um pouco mais de minutagem ao Arthur Cabral. Por que um pouco mais de minutagem? Porque esse diferencial é certo. Essa perda é certa. O Igor Jesus é do Nottingham Forest. Ele não pertence mais ao Botafogo. Então, você tem que dar uma minutagem. Vai fazendo o gerenciamento do elenco. Por isso que eu falei, são jogadores de gerenciamento. No próximo momento, ele será o titular. E aí nós vamos precisar de um segundo jogador de gerenciamento. Eu não acredito muito no Mastriani. Eu não acredito muito no Juan Cruz. Veja bem, eles podem até vir a fazer uma participação diferenciada nessa temporada do Botafogo. Mas neste momento eu ainda acredito que nós precisamos de um centroavante para ser o nosso jogador de gerenciamento. Eu não confio no Mastriani nem no Juan Cruz. Correto? É o que eu falo. Então, voltando, são jogadores de gerenciamento. Nós temos esses jogadores de gerenciamento. Temos o Matheus Martins, temos vários, né? O próprio Alan, temos vários jogadores. O Newton, que entrou bem, o Cuiabano. Nós temos vários jogadores aí que agora, o Matheus Ponte, David Ricardo, agora o Bastos, que deve estar até no banco de reservas, eu não vi o banco de reservas nosso, mas tem o Bastos, tem o Caio Pantaleão, que é o Caio Fernando agora, né? Que pode atuar ali como volante, Danilo Barbosa. Então agora nós temos um grande elenco. E na próxima janela mais um ou dois, não, mais 3 jogadores eu acho que fazem o fechamento. Eu não acredito que tenha clubes que vão negociar mais do que o Botafogo. Nem mais e nem melhor. Eu acredito que o Botafogo esteja aí em vias de manter o elenco ideal, de ter o elenco ideal para a busca dos próximos títulos, das próximas competições. Como eu falei, aqui no Mundial, como torcedor, eu não estou muito preocupado com o resultado. É lógico, por exemplo, agora nós temos uma condição que nós podemos perder até por 2 gols. Então, cara, é lógico que você tem que confiar que o time vai passar, né? E se passar bem em primeiro, ainda podemos pegar o Inter Miami. Podemos pegar o Inter Miami, vamos pegar Inter Miami ou o Palmeiras. Times que com certeza podem ser vencidos pelo Botafogo. É um jogo só. Então, até aí você vai ter que ir acreditando, e quanto mais passar, mais premiação entra, e quanto mais premiação entra, mais você pode ter uma condição futura de uma negociação, de trazer bons jogadores. Então, dentro disso aí, que é importante torcer para que o Botafogo vá passando de fases, né? Vai passando de fases, para fazer caixa, vai fazendo caixa, quando chegar lá no final, você tem uma boa quantia, né, para te possibilitar fazer boas contratações na segunda janela. Bom, então é isso. Dentro desse aspecto, eu acredito, voltando à questão do
do Thiago Franklin. Eu acredito que não só a escalação deva ser mantido, como deve ser mantido a estratégia de jogo, né? Eu achei muito interessante. Cara, todos os jogadores, cara, não teve jogador nota 9. Não teve jogador nota 9. Todo mundo nota 10. Todo mundo nota 10. Cara, olha só, o John, a começar pelo John, como é importante você ter aquele goleiro que você pode jogar a bola nele. Você joga a bola nele e você já esfria o time adversário, porque ele sabe o que vai fazer com o pé. Ele deu vários lançamentos, fez várias ligações diretas em cima do Igor Jesus. E aí o Igor Jesus, cara, como eu falei, abre a capa do Batman e fica todo mundo ali dentro. Ninguém faz nada, tá todo mundo presinho ali na capa do Batman, o cara domina, sai para um lado, sai para o outro, toca a bola nos volantes, cara. Então é muito importante. Vitinho e Alex Telles, cara, foi a melhor partida desses caras mesmo. Vitinho e Alex Telles maltratou a bola, maltratou, cara, jogou muito. Jair e Alexandre Barbosa, foi tão importante a atuação dos volantes que só sobrou para ele jogar bola na área. Aí é bola na área, cara, com Jair 2 metros. Alexandre Barbosa tem 3 metros, que é o que ele... 2 metros, o Jair tem 2 metros, o Alexandre Barbosa tem 2 metros e 3 pernas, aí, meu irmão, dominou geral. Gregory, Marlon Freitas e Alan, aquela pegada muito boa, e o Igor Jesus lá na frente, auxiliado ali pelo Savarino e pelo Arthur. Cara, o time foi muito bom, a pegada muito forte, muito firme. Então, cara, eu acredito que deva manter esse padrão, né? Manter esse padrão. Então, dentro desse aspecto, é o nosso vídeo de hoje, falando sobre esses assuntos, ok? Esperar, cara, espera um pouquinho, Jair. Daqui a pouco tu vai ser vendido e ainda vai ganhar mais do que o Igor Jesus está ganhando lá na Premier League, cara. É só você ter paciência. Porque, cara, as coisas mudam do dia para noite. Agora já apareceu o Real Madrid. Daqui a pouco aparece um Barcelona da vida, aparece um Manchester City da vida, se bem que o Manchester City comprou o cara do Palmeiras, né? O zagueiro do Palmeiras, o Reis, né? Mas aparece um Liverpool. Então, cara, em breve você vai estar num time grande da Europa e você vai ganhar muito bem. Porra, 6 meses, né? Olha o que o cara valorizou em 6 meses, cara. É um absurdo, né? É um absurdo. E, mais uma vez, eu lembro dos vídeos passados. Cara, olha só o que perdeu o Abner, né? O Abner, participando aí do Mundial de Clubes, cara. Poderia agora estar sendo pretendido por um time desse aí. Vai fazer o quê? O cara escolheu, quis garantias. É complicado, né? Mas é isso aí. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilhe nossos vídeos, like, muito like, senta o dedo no like, chama todo mundo para dar like, chama teu vizinho, fala com o porteiro, fala com o zelador, fala com o pessoal da limpeza, fala com o pessoal que fica ali na piscina. Meu irmão, vamos dar like nesse vídeo aqui do meu amigo. E aí nós vamos ter aquele crescimento. É isso aí. Saudações alvinegras.